Tá? Extraterrestres sempre viveram entre nós. Esse é o título que eu achei mais apropriado e eu vou explicar para vocês, né? Como vocês sabem, eu sou pesquisador, estudioso, e sempre eles apareceram, eles estavam presentes na nossa história. Então, se nós formos desde a primeira civilização, né, que nós temos histórias, que foram os sumérios, nós já temos, né, os Anunnakis, que na verdade eram os nibiruanos, já presentes, eram extraterrestres. Então, nós já temos aqui a figura deles, eles eram muito maiores, né? Então, a gente consegue ver aqui a proporção. Então, naquela época, eles tentavam reproduzir fidedignamente o que realmente era. Então, aqui dá para se perceber, né, o tamanho que eram os Anunnakis, os deuses, né, naquela época, perto dos humanos. Né? Não só na forma humana, mas também em outras formas, ou seja, outras vidas, né? Nessa na forma de um pássaro. Então, nós temos diversas formas, né, de vida. Eu já passei isso nos fractais de alma, né? Então, dependendo do planeta, cada planeta tem uma raça guardiã, onde ali um animal, né, ou uma ave se desenvolveu e ela acaba sendo transformada geneticamente, né, num humanoide para que uma alma possa encarnar. Então, eles também tinham outras figuras, né? Essa aqui era uma deusa. Então, se vocês podem ver, se vocês notarem os pés, né, as asas, não era uma humana, tá? A gente continua aqui, os sumérios, eles têm até hoje, né, as pesquisas e os estudos, eles carregavam esse objeto. Então, várias estátuas, vários documentos, nas escritas, nas próprias tábuas dos sumérios, mostram, né, um dispositivo que ninguém sabe ao certo o que é, mas eles já carregavam. Aqui também é outra, né, onde mostra o tamanho que eram os Anunnakis perto dos humanos. Nessa outra aqui, mostra que eles já usavam algum tipo de dispositivo avançado no braço, como se fosse um relógio. Nesse outro aqui, dá para se perceber que os Anunnakis, além de existiam outros seres, como naquela foto, né, inicial, que eram como os pássaros, né? Nós temos uma raça no universo chamada veados azuis, também conhecidas como os Carians. E aqui, isso daqui retrata como era a energia livre de Tesla. Tá? Exatamente esse desenho. Essa era a plataforma, essa era a estrutura que Tesla inventou em 1910, que poderia nos dar energia livre, né? Sem fio nenhum. Então, aqui dá para ver exatamente a torre de Tesla e a energia saindo. Então, desde os sumérios, nós já tínhamos extraterrestres vivendo entre os humanos. Como nós vamos para o Egito, né, nós também vemos as figuras. E aqui nós percebemos que eles retratavam exatamente o que era visto. Né? Então, humanos eram a cor de pele de humano, formato de humano, cabelo, mas existiam outros seres com outros formatos, outras cores, verde. Existia esse ser aqui, que é uma mistura de cachorro com jacaré, né? Então, a gente consegue ver que eles já retratavam, naquela época, a convivência com outras espécies de outros planetas que viviam com os humanos, né? Nós sabemos que a nossa matemática, a própria medicina, a astrologia, eles passavam esse conhecimento para os humanos. Por isso que essas civilizações, elas se desenvolveram muito naquela época. Se nós continuarmos aqui, nós podemos continuar vendo, né? Humanos são humanos, mas de repente eles retratam outros tipos de seres, né? Uma cabeça de humano, mas não é um corpo de humano. Um corpo de humano com uma outra cabeça. Vocês podem ver o tamanho também, é bem diferente, tá? Havia também alguns extraterrestres de outros planetas, onde o crânio era alongado, né? Então aqui a gente dá para perceber que eles, depois eu vou mostrar que esses crânios existem, né? Eles tinham o crânio alongado, né? Aqui mesmo lá no Egito, já tinham os Greys, essa é a raça Grey. Então já estava talhado nas pedras, nas pirâmides, nos hieróglifos, tá? Os seres. Aqui você vê os deuses, que eram maiores, com algumas, né, uns seres menores, que seriam os humanos, nos braços dos deuses. Vocês podem perceber, aqui tem um humano, aqui tem um outro ser, que tem uma cabeça maior, os deuses eram maiores. Aqui eles têm uma nave, isso tudo foto tirada no Egito. Então dá para se perceber que eles registravam exatamente a vida como ela era e a participação de outros seres que para eles eram normais terem essa convivência. Tá? Uma nave espacial, no hierógrafo, né, no Egito. Aqui também dá para se perceber que já na época, nós estamos falando do Egito, hein? Nós temos aqui um helicóptero. Se vocês conseguem perceber a cauda do helicóptero, o formato do helicóptero, né? Aqui tem uma lancha, um barco. Vocês conseguem ver o barco, como se fosse uma lancha mesmo. Aqui você tem um tipo de avião, de uma nave, né? Então nós já tínhamos isso. Desde lá de trás, eles já foram colocando na humanidade as ideias, que é o que eles tinham.
né? Essa é uma outra peça que foi encontrada no Egito, uma peça metálica. Então aqui nós conseguimos ver claramente um ser extraterrestre, uma nave, os seres com o crânio alongado, outros tipos de seres, outros crânios alongados. Então isso, né, mostra que já na época já tinha-se o contato, né? Na verdade já viviam entre os humanos, né? Eles ajudavam a civilização no seu desenvolvimento. Foi descoberto uma moeda egípcia. Olha a moeda, essa moeda é datada de 1656, então não é uma moeda tão antiga assim, 1656. Olha a figura que tem na moeda. Essa foi uma moeda encontrada no Egito. No verso dessa moeda, nós temos um disco voador, e ela é datada de 1656. As moedas, elas são muito procuradas e muito, né, buscadas pelos arqueólogos, né? Uma outra moeda antiga também, vocês podem ver claramente uma nave espacial. Então, no passado, era muito comum, né? Não era nada de anormal a convivência. Depois nós passamos para os caldeus. Os caldeus, eles viviam na Caldeia, que ficava ali na Mesopotâmia, né? E os caldeus, muitos de nós nunca ouvimos falar deles, porque eles foram escondidos, a história deles foi escondida da humanidade, porque os caldeus falavam, eles deixaram escrito nas suas escrituras, nos seus testamentos, sobre o convívio dele com seres extraterrestres, e que eles convidavam esses seres para se sentarem com eles nas reuniões, onde eles elaboravam as suas leis, escreviam os seus editais, né, quando eles criavam as comunidades, seus programas de sustentabilidade. Os caldeus eram muito avançados, e eles deixaram por escrito que esses seres ajudavam eles na elaboração, né, na formação da sua sociedade, e por isso, né, a gente não escuta falar deles nos dias de hoje, porque eles deixaram tudo muito bem escrito e documentado. Se nós olharmos os astecas, né, estou passando para vocês verem, essa aqui é uma retratação dos deuses astecas. Nós vamos ver que alguns deuses realmente não são humanos, tá? Olha, e eles são os deuses adorados e eram essas formas. Isso aqui é uma retratação dos próprios, né, das esculturas, o que eles falavam, eles representavam isso. Então, eles existiam deuses, né? Quetzalcoatl, por exemplo, ele era um Anunnaki. Então, pelo tamanho dele, os outros deuses também deveriam ser muito grandes, como retratado assim. Se nós formos para os maias, esses eram os deuses maias. Então, eram deuses que não eram humanos, né? Naquela época, os deuses, como eles vinham de naves espaciais, eles vinham do céu, né? Os humanos consideravam que eram o quê? Deuses. Chegaram nas nuvens, né? Nas suas carruagens de fogo. Só podiam ser deuses, né? Ou anjos, mas normalmente eles eram considerados deuses. Então, eles retratavam eles. Esses aqui são os deuses maias. Então, se vocês podem ver, alguns deuses retratados aqui, isso é uma retratação gráfica, mas é uma, né, é fidedigna ao que era retratado, eles não eram humanos, né? Não eram humanos, tá bom? Aí nós vamos para os textos antigos indianos, os textos sagrados, e nesses textos sagrados indianos, nós temos algo chamado Vimana. As Vimanas eram as naves espaciais que eles retratam, né, nos seus textos sagrados, os chamados de Vimanas. Então existem vários documentos históricos, né, são muitos respeitados na Índia, falando sobre as Vimanas, né? Que eram as naves que desciam na Índia. Essa retratação aqui é uma retratação que, se vocês olharem, ela é muito fidedigna nas cores, nas roupas. E aqui mostra claramente uma Vimana, os deuses. E se vocês olharem esse lado aqui, vocês vão ver seres como macacos, mas vestidos de roupa, né? Com forma humanoide. Tá? E é bem retratado, vocês podem ver que é muito detalhado. Então eles detalhavam, né, o que realmente acontecia. Então esses seres existiam e conviviam. Aí nós passamos um pouco mais para frente, aí nós vamos entrar, então vamos ver o Espiritismo. Então se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, que introduziu o Espiritismo, se nós formos aqui na página 69, Pluralidade dos Mundos, né, isso está no Livro dos Espíritos. A pergunta feita, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e se imaginam pertencer a esse pequenino globo privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgo que só para eles Deus criou o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para um objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil, certo? A esses mundos há dele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Então, no Livro dos Espíritos, nós já temos também os extraterrestres sendo, né, que extraterrestres nada mais são que seres que vivem fora da Terra, né? Qualquer ser de fora do nosso planeta Terra é um ser extraterrestre. Então, o Livro dos Espíritos fala sobre isso e fala que, sim, outros mundos são habitados, que Deus não poderia criar somente a Terra e somente os humanos, né? Seria um desperdício da vastidão do universo, que nós também já vimos na live passada, né? Mais de 7 trilhões de planetas habitados ou habitáveis, a Terra ser o único. Mas nós também temos na Bíblia
né? Apesar dela ter sido muito adulterada e muito controlada na sua escrita, né? Baseada somente no Velho Testamento, outros estudos, outros testamentos, outros evangelhos foram deixados de lado, não tinha como eles não citarem. Então, nós temos aqui uma citação do João 14, em que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver isso e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conhecereis o caminho. E Tom disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele fala exatamente aqui, né, na Bíblia: na casa do Pai há muitas moradas. Outra passagem de João 8,14. Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Porque Jesus não era da terra, ele não era um ser, né, não era humano. Ele encarnou como humano, mas ele não era um ser da terra. Vós conheceis-me, sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso foi o que Jesus disse. Então ele deixa muito claro na Bíblia, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então tem várias passagens. Mateus, capítulo 28. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que é a mãe Maria, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois, olhem isso, um anjo do Senhor desceu do céu. O enviado do Senhor, segundo São Mateus, tinha o aspecto de relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Quando o anjo sentou-se sobre a pedra do santo sepulcro, os guardas tremeram de pavor, ficando estáticos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. E ainda nós podemos verificar esse fato no capítulo 24, versículos de 4 a 6. Apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Ou seja, existiam seres, né, também aqui. Ezequiel é o que mais, né, chama a atenção, porque ele diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como uma cor de âmbar, que saía do meio do fogo, ou seja, uma nave. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Ezequiel. O que os estudiosos negativistas dizem, por incrível que pareça, acreditem, eles dizem hoje que quando fala-se nessa passagem, diz claramente que isso era uma nave espacial, que tinham 4 seres viventes parecidos com um homem. Você sabe o que eles dizem? Que Ezequiel sofria de enxaqueca. Então, quando ele teve uma forte enxaqueca, ele vislumbrou tudo isso aqui como se, né, por causa da enxaqueca, tá bom? Então, essa é a cara de pau que eles têm de falar, que isso daqui, né, de desmentir o Ezequiel dizendo que ele não viu nada, que isso aqui era imaginação dele, porque ele sofria de enxaqueca. Também tem a passagem dos Néfilins. Néfilins eram os gigantes, né? Termo derivado do hebraico, que é aquele que caiu, porque eles vinham do céu, né? Os pais. É um termo que ocorre 3 vezes, eles são citados na Bíblia, em Gênesis 6, 4, 13 e sabedoria. Né? Naqueles dias estavam os Néfilins na terra, essa é uma delas. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes dos homens de renome que houve na antiguidade. O que aconteceu é que os Anunnaki se apaixonaram pelas mulheres. E eles, né, tiveram relações com as mulheres, e dessas relações nasceram os Néfilins. E como os Anunnakis eram, né, 4, 5 metros de altura e as humanas eram normais, mas mesmo assim, né, conseguiram, né, gerar um filho, os Néfilins eram gigantes. Então, o Golias, da história do Davi Golias era um Néfilin. Então, na Bíblia também é passado, né, a parte dos Néfilins. Mas vamos continuar, porque tem mais coisa para mostrar para vocês, tá bom? Olha que interessante isso. Cenas do Antigo e do Novo Testamento. Nas paredes da igreja do monastério de Det, na antiga Iugoslávia, podem ser vistas tanto as cenas do Antigo como do Novo Testamento. Essas pinturas foram realizadas no ano de 1350. Então, eu quero que vocês reparem nessa pintura, que ela está numa igreja, tá? Foi pintada em 1350. Então, aqui mostra, né, a cena de Jesus, né, sendo crucificado. Mas se vocês prestarem muito bem atenção nessa pintura, vocês vão ver aqui na lateral, ó, tanto nessa lateral como nessa outra lateral, 2 naves espaciais pintadas. Esta e esta. Claramente pintadas. Né? Claramente pintadas. Mas isso ninguém fala, né? Então elas foram pintadas. E elas eram pintadas porque elas retratavam o significado, porque naquela época também haviam, né, as naves. Esse aqui é um quadro, né, que ele está no National Gallery, em Londres. Ele foi pintado pelo italiano Carlo Crivelli em 1486. É o quadro da Anunciação. Dê uma olhada nesse quadro. Perfeito, né? Só que se vocês olharem bem para o quadro, vocês vão ver aqui um disco voador, uma nave, onde dela sai uma luz,
E essa luz vem para a Mãe Maria. Tá? Esse é o quadro da Anunciação, que está no National Gallery em Londres. Muito bem detalhado, vocês podem ver perfeitamente, né? Então eles retratavam exatamente, vocês podem ver as cores, animal, vaso, as roupas, e de repente tem um disco voador pintado com uma luz iluminando Mãe Maria. Mas vamos continuar, porque isso aqui, né, você não vai ver na televisão. Um quadro de Nossa Senhora e do Menino. Essa é uma pintura renascentista, onde podemos ver que além da Mãe Maria e de seu filho, tem um disco voador. Esse é um quadro famoso, pintado. Então, esse aqui é o quadro original de Mãe Maria com o Menino Jesus. E se vocês olharem aqui e ampliarem essa imagem, né, vocês vão ver aqui pequenininho um homem e aqui um disco voador. E a hora que se amplia, dá para se ver perfeitamente que é um disco voador. E esse homem que está aqui atrás dela, ele está avistando não só ele, como o cachorro, avistando o quê? Uma nave espacial. Tá? E eles não eram loucos naquela época, né? Até porque como é que eles saberiam que uma nave espacial é esse, né? Esse formato, exatamente. Há pouco tempo, na verdade, no início desse ano, foi descoberto na Inglaterra um livro chamado Celestial Worlds. Esse livro ele foi publicado em 1698 por Christian Huygens, que fala sobre a vida extraterrestre, assim como vida em Júpiter e Saturno. Um livro escrito em 1698. Tá? Foi descoberto esse ano. Tá? E ele mostra os gráficos, como eram, como não é, né? Mostra o sistema planetário. Então, como em 1698 poderia-se ter os desenhos do sistema planetário, que naquela época não se tinha, né? Não sabia exatamente como era. E ele retratou nesse livro exatamente como hoje nós temos os telescópios e conseguem, né, comprovar que o que ele desenhou realmente era válido. Então, como é que ele poderia saber? Então, esse livro também é muito interessante, chama Celestial Worlds. Temos algumas comprovações, né? Agora eu vou mostrar. Eu tenho muito material, não coloquei todos aqui, mas para vocês poderem ver que existem hoje, né, comprovações. Então, são fotografias que são tiradas, né? Para vocês poderem ver. Então, existem vários tamanhos, né? Existem também comprovações arqueológicas que são encontradas, né? Nós temos, pessoal, por ano, pelo menos 12 descobertas arqueológicas que mudam toda a história, que são descobertas, assim, importantíssimas, né? Nada é falado, nada é divulgado. Não sai em rede social, não sai em jornal, só sai em quem estuda, só sai em programas, né? Em centros de estudo arqueológicos, muito fechados, só entre eles, ninguém pode saber, mas existem pelo menos 12 descobertas por ano, todos os anos, que são, assim, muito reveladoras em todos os sentidos, né? Então, obviamente, também temos as comprovações arqueológicas, né? De seres, né, de ossadas, de crânios, de esqueletos, que são encontrados, né? Isso não é humano. Então, vocês podem ver aqui que são, né, seriam as tais fadas que sempre existiram, né? Então, dá para ver aqui. Olhem isso. Os gigantes, né? Então, tem múmias que são muito grandes, que não são humanas. Olha o tamanho desse crânio que foi encontrado, né? Certamente não é de humano. E tem vários. Aqueles crânios alongados que eu falei para vocês do Egito, né? Então, vocês podem ver que não é uma deformação, porque a característica do crânio é totalmente diferente. Olha esse crânio que foi encontrado. Então, assim, existem inúmeras comprovações. Aqui não nos falam, elas são escondidas. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão entender, tá? Então, são os crânios. Dá uma olhada. Olha esse aqui. Olha quantos olhos tinham esse. E esse aqui foi um crânio encontrado na Austrália, né? Ele, então, é um crânio que data de 9 milhões de anos atrás, né? Se nós estamos falando em sumérios de 20 mil, 15 mil anos, que é o que eles falam, que na verdade é um pouco mais, mas, né, a nossa história diz que nós temos 15 mil anos. Esse crânio tem 9 milhões de anos. A altura, né, que fizeram um estudo, deveria ser um ser de 7,5 metros, pesando em torno de 370 quilos, tá? Esse crânio foi encontrado na Austrália. Então, existem diversos, né? Artigos publicados, né? Então, aqui, encontrou-se um martelo no Texas, a hora que eles fizeram todo o estudo, né? Porque eles fazem pela deteriorização, né? São equipamentos de tecnologia avançada que conseguem, pela decomposição do material, saber mais ou menos a data. Esse aqui é datado de 140 milhões de anos. Então, existia um martelo. Então, existia alguma civilização aqui que usava um martelo há 140 milhões de anos atrás. Um outro estudo aponta para a vida inteligente na Terra antes dos humanos, né? Putin. A elite mundial não é humana, mas híbridos e sangue frio reptilianos. Ex-piloto da CIA, fazemos ex-piloto, porque nós temos hoje militares e ex-pilotos que estão começando a divulgar
né? Toda a verdade, ela tem que ser aos poucos. Então, eles não sofrem represália, na verdade, eles têm a aprovação do governo para começar a falar, para que as coisas comecem a ser divulgadas aos poucos. Mas são, né, em locais que não são tão públicos, né? Não está na Globo, não está, né, na Band, nesses lugares aí que não passa nada disso. Ex-piloto da CIA. Fazemos viagens regulares a Marte desde 1966. A população de Marte é de 600 milhões de habitantes. Soldado do Exército dos Estados Unidos fala sobre missões secretas para Ganimedes e a Lua. Ganimedes é uma das luas de Júpiter. Júpiter é um dos planetas mais avançados do nosso sistema solar. Inclusive, no Livro dos Espíritos, fala sobre Júpiter e que ele é um dos planetas mais avançados que tem no nosso sistema solar. Tá? Esse daqui é Paul Heiler. Ele foi um ex-ministro da Defesa do Canadá. Então, ele não é qualquer pessoa, ele era ministro da Defesa. Olha o que ele declarou, né, numa entrevista. Alienígenas pode se revelar em breve, alerta. Em breve, alerta Paul Heiler. Olha só o que ele fala. Essa entrevista foi recente, mas ele falou o quê? Em junho de 1967. Vocês verem quanto tempo tem isso daqui. Paul Heiler, ex-ministro da Defesa do Canadá, voou de helicóptero para receber oficialmente a conclusão de uma pista de pouso de OVNIs em São Paulo, no Canadá. Tá? É que eles não divulgam para nós, eles escondem tudo da gente, tá bom? Mas as pessoas acabam falando, né? Mas mesmo assim, não é divulgado, mas a gente consegue, né? Informações. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, que é uma reportagem. Prestem atenção nesse vídeo. Em 2009. Isso foi em cima do Kremlin, em Moscou, uma nave na forma de pirâmide, filmada. Polícia negou a falar e a parte oficial dos militares também não falou nada. Então elas são filmadas hoje, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, são dezenas de naves espaciais filmadas todos os dias e colocadas nas redes sociais, né? Porque antigamente, o que acontecia? As naves espaciais, elas apareciam aonde? No interior, nas montanhas, né? Geralmente tarde da noite. Aí você tinha 2, 3, 4 pessoas que viam, não tinham o celular na mão, né? Avistavam, tinham aquele avistamento, falavam para os outros, ontem eu vi, né, uma nave, todo mundo fala, você está viajando, né? Viu nada. E eles não tinham como comprovar. Mas hoje, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, as naves, elas estão aparecendo nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, durante o dia. E todo mundo tem um celular na mão e acaba filmando. E eles fazem isso de propósito. Eles estão aparecendo porque eles nunca, né, deixaram a Terra, na verdade. Tá? Então, hoje eles estão se mostrando. Hoje já não é mais uma coisa assim tão, né, fantasiosa. Tá? E é em massa, tá? Nós temos algumas pessoas importantes que trabalharam no governo americano e que foram liberadas para falar a sua história, tá? Para que a população comece a escutar. Pelo menos aqueles que buscam respostas tenham acesso. Aqueles que correm atrás, aqueles que querem saber mais. Então, um deles chama-se Corey Goode. Corey Goode, ele foi membro, né, do Serviço Espacial Secreto, que existe desde 1950. Ele participou de um projeto chamado Twentenbeck. Eles são enviados para o espaço, eles ficam 20 anos em missão e depois eles voltam para a Terra. Chama Twentenbeck. Vai sair um filme, tá, sobre a história de Corey Goode. E a missão que ele tinha era entrevistar os seres extraterrestres fora do planeta, nas reuniões que se tinham fora do nosso planeta, né? Então ele tem vídeos, ele tem vários materiais, ele é entrevistado em diversos canais, né, tudo em inglês, explicando a história dele, o que ele passou, como eram essas reuniões, né? E ele tem o aval do governo, porque eles precisam que seja divulgado. Nós temos um outro, né, que é o Emery Smith. Emery Smith, ele começou a carreira militar em 1990 no Texas, onde recebeu seu treinamento médico e técnico, né, e passou a trabalhar como assistente cirúrgico e paramédico no Novo México. A história dele é muito interessante, porque ele é muito atuante ainda, tá? Por isso eu coloquei a história deles para vocês saberem. Ele treinou com diversos cirurgiões especializados, deixando um conjunto de habilidade único que era ideal para o Departamento de Pesquisa Genética em Projetos Subterrâneos. Depois de ele ter sido preparado, ele foi enviado para a Área 51. A Área 51 é uma área militar, né, que fica no deserto do Mojave, perto de Las Vegas, a umas 150 milhas de Las Vegas, tá? Era um lago seco, era um deserto, tá? E essa Área 51, ela é gigantesca dentro, no subterrâneo, e é lá que se concentram as naves espaciais, os extraterrestres, tudo que cai, ou tudo que é coletado, ou que é de novas tecnologias é levado para lá. E ele foi para lá. Ele passou, né, o Emery, ele teve a introdução à vida extraterrestre na forma de testes e triagens de amostra. Então ele conta que no começo, eles davam para ele apenas um pedaço de tecido, né, um dedo, uma mão, e foi aumentando até que ele passou a ser o legista oficial de todos os extraterrestres que eram capturados ou que caíam nas suas naves, né, porque eles derrubam as naves, né, e ele passou a ser o legista. E também ele tem contato com todas as tecnologias, porque existem alienígenas que trabalham também dentro da Área 51, e existe essa troca, né? É um assunto muito complexo, é muito maior do que todo mundo possa imaginar, tá? Mas ele é muito importante, o Emery Smith,
tá? Porque hoje ele é um especialista em tecnologias avançadas, então ele dá palestras, ele faz entrevistas, ele participa de um programa chamado Cosmic Disclosure, com David Wilcock. E ele fala muita coisa, ele conta, né, porque quando caem as naves, eles são chamados para poder estudar aquelas naves, quais eram os seres que tinham lá dentro, e ele conta várias passagens, né, e hoje ele trabalha para o governo americano quando isso acontece. Nós temos uma outra pessoa muito interessante, que chama-se David Adair, provavelmente ninguém nunca ouviu falar, mas David Adair, ele não é desse planeta, tá? Porque ele é considerado um cientista precoce. Aos 12 anos, pessoal, ele construiu um foguete movido a hidrogênio líquido e querosene, que voava a 5 km por hora, atingindo uma altura de 250 metros, com 12 anos de idade. Tá? Aos 19 anos, David Adair projetou e executou em apenas alguns meses uma turbina 4 vezes mais potente que as existentes naquela época. Né? Foi graças a ele, desculpa que é o erro, a ele, que o avião F-14 conseguiu voar, aos 19 anos de idade. Devido à sua superinteligência, ele foi levado para a Área 51 aos 17 anos de idade pelo general das Forças Aéreas americana Curtis LeMay em 1971. Era um dos cientistas que trabalhava na engenharia reversa das naves espaciais e tecnologias extraterrestres. O que é uma engenharia reversa? A engenharia, ela tem um projeto e ela constrói até você ter o produto final. Engenharia reversa é o contrário. Você pega o produto final e vai desconstruindo até você ter o projeto. Então, geralmente, as naves espaciais ou as tecnologias, né, que são recebidas, ou naves que caem, o que eles fazem é engenharia reversa. Como aquilo foi construído, chama-se engenharia reversa. E assim que eles têm, né, a engenharia e sabem como fazer as naves espaciais, como fazer os aparelhos de alta tecnologia, através da engenharia reversa. Ele trabalhou na Área 51 por 25 anos, ele sabe tudo, e as entrevistas dele são fantásticas. Ele conta como são as naves, como elas funcionavam, como é o Hangar 51. E hoje ele é proprietário da International Space Education Concept Techniques, que é uma companhia aeroespacial dos Estados Unidos. Tá? O David Adair é bem famoso, tá bom? Então são pessoas hoje que estão no mundo divulgando todo esse conhecimento e tudo que existe que sempre foi escondido de nós, que a gente acha que é só filme de ficção científica, tá bom? Então a pergunta que nós temos que fazer hoje não é mais existem seres extraterrestres, né? Tá mais do que confirmado, né? Eu passei para vocês 1/10, né? Nem isso, 1/100 de todo o material que eu tenho. Se vocês forem para o YouTube, se vocês forem para o Google, se interessarem um pouquinho, vocês vão ver, né, que já não tem mais como negar, né? E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então a pergunta é, não existe esses seres extraterrestres. A pergunta é, se os extraterrestres sempre viveram entre nós, por que eles não estão mais entre nós, como era com os sumérios, com os egípcios, com os maias, como nós vimos, né? Até com nossos índios, né? Se a gente vê algumas tribos, né, Yanomami, por exemplo, na tradição dele, eles falam, os antigos, né, que eles tinham contato, que eram seres maiores, né, que eram os deuses das florestas, na verdade eram outros seres. Então nós sempre tivemos. Por que então hoje nós não temos mais? Né? Qual é o motivo? Vocês vão entender. A resposta é, para que a humanidade não tivesse contato com a tecnologia, que nos libertaria do domínio e escravização dos controladores da Terra. Então, nós somos proibidos, foi tudo escondido de nós, e tudo é feito, né, eu vou mostrar para vocês, para que nós não tivéssemos contato, e, portanto, não tivéssemos a tecnologia. Né? Se nós olharmos hoje, tira um pouco de tecnologia que nós temos, nós vivemos ainda como a era medieval. Né? Como nós nos organizamos, como nós nos relacionamos, né? Como trabalhamos, nós como somos controlados, como somos, né, governados, ainda na era medieval. Se você tirar a tecnologia que nós temos hoje, que a gente acha que é uma super tecnologia, mas é uma coisa que, né, é o mínimo do mínimo, que nós deveríamos estar muito mais avançados se nós tivéssemos continuado como os egípcios, como os sumérios, que já naquela época já, né, tinham muita tecnologia, foi só para os dominadores conseguirem controlar e escravizar a Terra. Tá? Então, como é que isso aconteceu? Começou com a Igreja Católica, através da Bíblia e da Inquisição. Então, a Igreja Católica, ela criou a Bíblia. A Bíblia foi criada 300 anos depois de Jesus Cristo. E quem escreveu a Bíblia, né, levou em consideração apenas o Velho Testamento e aquilo que convinha para eles naquela época, que estavam na sua ascensão devido à queda de Roma. Tá bom? E quando eles fizeram isso, eles deixaram de lado o testamento do apóstolo Pedro, o testamento do apóstolo Paulo, o testamento de Maria Madalena, ou seja, aqueles que conviveram com Jesus, né, o evangelho de São Tomé, o evangelho de Barnabé, tudo foi deixado de fora, né, porque não poderia se revelar exatamente a verdade. Né? Era só, eles escreveram o que era conveniente para eles, para aquela época de doutrinação. E eles fizeram o quê? A Inquisição. O que era a Inquisição? Tudo que não tivesse relacionado à Bíblia, ou falasse alguma coisa fora daquilo, tinha que ser queimado. A Igreja Católica mandou incendiar a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca, onde tinha toda a nossa história, né? Muitos pergaminhos, muitos documentos, muitos testamentos. Eles mandaram queimar, eles queimaram. Os bibliotecários, os que cuidavam, conseguiram salvar alguma coisa escondida, alguns deles até morreram. E o que não estava na Biblioteca de Alexandria teve que ser escondido. Por quê? Se fosse achado, seria destruído. Tanto que, somente em 1942, na Cisjordânia, é que foram encontrados uns jarros que estavam dentro de umas cavernas
E nesses jarros continham 900 pergaminhos, que são conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. E existiam outras escritas, que eram os livros de Enoque. Enoque era avô de Noé. Ele convivia com os Anunnakis, até antes da Suméria. Então, muita informação tinha ali, mas nada era colocado. Então, começou pela igreja. Destrói tudo aquilo que a humanidade tem da sua história. Depois, o que eles fizeram? A supressão das tecnologias. Tudo que tinha de tecnologia que poderia ajudar a humanidade era suprimido. A energia livre de Tesla, né, que foi em 1910, né, quando ele descobriu, ele era financiado pelo JP Morgan, né, que também financiava, na verdade, ele financiava Thomas Edison, e entrou o Tesla. O Thomas Edison, ele não conseguiu, né, era a energia por corrente contínua. E aí não conseguia dar a demanda que precisava. Foi o Tesla que conseguiu desenvolver a corrente de energia alternada, que é o que nós temos hoje. Só que depois, logo disso, o Tesla, ele descobriu a energia livre, que é pegar a energia do universo, a energia que já existe, e apenas com uma antena, ela distribui essa energia. Pra vocês terem uma ideia, é como você tem hoje um Wi-Fi, tá? Então seria mais ou menos isso. Você tem um aparelho na sua casa que pegaria a energia do universo e você acenderia tudo, tudo funcionaria. Só que o JP Morgan, ele era dono das minas de cobre, que faziam os fios. Então, com essa descoberta de Tesla, ele iria à falência, porque não existiria mais cabo elétrico, não existiria mais fio em lugar nenhum. O que ele fez? Ele destruiu a torre de energia livre de Tesla, ele queimou o laboratório de Tesla, ele tirou todo o dinheiro, que era ele que patrocinava o Tesla, e ele faliu o Tesla. O Tesla morreu na miséria. Né? Para quê? Para não ter energia livre. O mesmo que aconteceu com o sistema de gravidade, o mesmo aconteceu com os replicadores que já existem, com as medbeds, tudo isso que já existe, que vem de tecnologias de fora, não são liberados. Nós temos mais de 6 mil patentes que são suprimidas da humanidade. Por quê? Porque trazem benefícios e acabam com a mamata dos controladores, acabam com o poder deles, que eu vou mostrar. Né? Outras coisas, filmes de ficção científica. Então, toda a tecnologia que foi surgindo, eles transformavam aquilo em filme de ficção científica, para que as pessoas olhassem e falassem, isso daí é ficção científica. Então, quando houvesse pessoas falando sobre isso, as pessoas não acreditariam. Por quê? Isso aparece em filme de ficção científica. Se aparece em filme de ficção científica, não é real, é ficção científica. Né? Também, o que eles fizeram? Filmes e histórias de que os extraterrestres desejam tomar a Terra, são violentos, são cruéis. Então, eles transformaram os extraterrestres, o quê? Nos nossos inimigos mortais, né? É isso que eles transformaram. Então, todos os filmes falam do quê? Os extraterrestres querendo dominar a Terra, querendo matar os humanos, querendo se apossar, destruir com a nossa vida. Então, eles acabaram criando dentro de nós uma certa raiva, medo, porque eles são extraterrestres, então eles são muito mais evoluídos, né, tecnologicamente, mas são cruéis. Então, isso eles foram colocando na cabeça das pessoas para que as pessoas não acreditassem tanto nos extraterrestres, e mesmo se acreditassem, deveriam ter medo, receio, ódio, tá? E isso foi há um tempo já acontecendo isso, né? Nós estamos falando da Igreja Católica em 300 depois de Cristo. Então, desde o ano de 300, então nós falamos aí em 1700, né? 1700 e poucos anos, vem fazendo a cabeça desde lá de trás e depois veio crescendo. E por isso que nós não temos mais contatos, né? Não que eles não estão aqui, vou explicar para vocês. E o que acontece quando se vê um extraterrestre? Acontece isso daqui. Então, o único extraterrestre que nós temos contato hoje são a raça Grey. Por quê? Porque a raça Grey, ela está sofrendo um grande problema. Ela está sendo dizimada, ela não consegue mais procriar. Então, a raça Grey, ela vem para o planeta Terra para tentar pegar a genética, os genes, os DNA dos humanos, para tentar fazer alguma mistura com o deles, para ver se eles conseguem sobreviver, se eles conseguem reativar, né, a sua reprodução no seu planeta. Então, o que acontece? Eles se arriscam em vir para a Terra, né? São eles que fazem as abduções, então as abduções são feitas para que eles possam, né, tirar o DNA humano para tentar misturar com o deles, para ver se eles conseguem algum resultado positivo. Né? Então eles se arriscam a descer na Terra. O que acontece? Mortos. Né? Aqui são fortes militares, são mortos. Né? São dizimados, são levados para os laboratórios, são feitos testes. Né? É isso que acontece quando aparece um extraterrestre. Né? Então eles não querem aparecer, porque o planeta Terra é o planeta mais perigoso de todos. Nós temos medo deles, mas na verdade são eles que têm de nós. Né? Porque os problemas é que se descer uma nave aqui na rua, lógico, muita gente vai correr, mas você vai ter muita gente atirando, você vai ter muita gente dando paulada, cacetada, né? Porque eles são seres de quinta dimensão, ou até de terceira dimensão como nós, só que muito mais evoluídos. Então eles ainda têm, o corpo ainda é físico, né? Eles não são, né, fumaça, né? Eles são físicos, então eles sofrem também, tá? Principalmente se for de terceira dimensão, como nós, né? Então é isso que acontece, eles são dizimados, eles são explorados, né? Olha, isso aqui é um vídeo, que eu tenho alguns. Olha, esse aqui eu coloquei porque ele está no TikTok. Para vocês verem que já é divulgado. As pessoas que não têm os canais corretos. Olha o que acontece. Eles são pegos, eles são feitos assim, ó. Isso não é montagem não, tá? Até porque eu tenho esse vídeo vindo de um outro lugar também. Então, eles são examinados, eles são, né, mutilados, né?
São corpos humanoides. São corpos físicos, né? Um pouco diferente do nosso, mas ainda são corpos, né? Você vê que são vivos, ó. E, vão sofrendo. Agora, por que essas tecnologias avançadas atrapalham tanto os controladores da Terra, né? Então, essa agora é a pergunta. Eles não querem que nós, né, tenhamos acesso às tecnologias. E por quê? Vocês vão entender por quê agora. Então, vamos lá. Esses aqui são os Illuminati. São eles que controlam a Terra, o mundo, né? A parte humana, né? Porque acima deles estão outros seres que precisam deles para controlar a Terra, porque eles se venderam, né? Por poder, ganância, né? Riqueza. Então, para começar, eles controlam todo o sistema financeiro mundial. Né? Quem fez meu curso conhece toda a história deles, desde a parte dos casarianos até, né, o surgimento dos Rothschild. Os Rothschild é parte, né, são chefes, né, das 13 famílias formadas pelos Illuminati. Então, eles dominam todo o sistema financeiro mundial, todo. Eles dominam a energia através da energia elétrica e do petróleo. A energia elétrica e o petróleo é o que escraviza a humanidade, porque você depende dela, né? Nós pagamos caro, nós pagamos muito, muito imposto por algo que desde 1910 seria gratuito, né? Seria gratuito. Então isso aqui gera muito dinheiro. E mesmo sendo em muitos países estatais, elas geram inúmeros impostos, né? E uma enorme dependência, e que ainda cria mais desigualdade naqueles, né, países em que não tem tanta infraestrutura. Nós sabemos a importância que é a energia elétrica. Aí você tem o petróleo, né, que poderia ser tudo elétrico, né? Eu tenho vídeo de carros elétricos já desde 1915, mas que não pode, tem que ser o petróleo, né? Porque o petróleo cria a demanda e o dólar, né? Porque eles comandam o Federal Reserve nos Estados Unidos, que imprime dólar baseado em nada, lastreado em ar. E o petrodólar é lastreado em todas as negociações em petróleo. Por isso que eles não querem que acabe com o petróleo, eles querem continuar, porque aí está, o Federal Reserve consegue produzir, fabricar, imprimir dólar lastreado só na transação de compra e venda de dólar, tá? Então, por isso que eles não querem, porque o ideal seria o seu carro quando ele não teria nem bateria. O seu carro teria um equipamento do tamanho de um celular que seria capaz de captar a energia do universo, que tem em abundância, e você teria, o seu carro andaria forever, para sempre. É isso que eles querem, e faz você ficar no petróleo, paga caro, paga imposto, sustenta, né, a máquina super inchada, um monte de corrupto, um monte de gente, né? Aí, o que eles fazem também? Eles mantêm as pessoas no seu trabalho escravo. Então, eles não querem tecnologia, para que as pessoas continuem trabalhando sempre manualmente, né? Óbvio que existiu algum avanço, claro, mas se nós olharmos, nós continuamos escravos ainda. Você tem que trabalhar das 8 às 8, tem fábricas ainda, tem escritórios ainda, tem muita coisa que é feita braçal. Por quê? Porque mantém a pessoa escrava. Ela trabalha o dia inteiro, ela fica escrava daquele sistema, ela paga tanto imposto, ela paga tantos juros, ela usa o cartão de crédito, ela está endividada, ela se preocupa tanto que não dá tempo para ela estudar, não dá tempo para ela buscar informação. Então, ela acredita em tudo que é passado para ela, né? Às 8, 9 horas da noite, que ela chega em casa cansada, depois de ter trabalhado como um escravo, né? Porque a gente olha escravo, a gente acha que são aqueles que têm, né, a mão amarrada, né, a corrente no pescoço, a bola de chumbo, mas não é. São os escravos modernos, né? Mas eles também são donos de uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria alimentícia, né? Só que a indústria alimentícia é processada, né? A indústria alimentícia processada, ela trabalha com uns componentes químicos que são verdadeiros venenos. E eu posso dizer isso para vocês com propriedade, porque eu fui o fundador e presidente da Five Diamonds Nutrição Celular, né? E eu cheguei a palestrar sobre epigenética no Congresso Internacional de Medicina Integrativa e Regenerativa. E epigenética é a alteração genética que nós sofremos devido ao nosso estilo de vida, devido ao estresse, comida processada e assim por diante. Isso altera o nosso gene. Então eu estudava, né? E eu palestrava sobre os corantes utilizados, os edulcorantes, que são os adoçantes, né? Os conservantes. E principalmente os realçadores de sabor, em específico o glutamato de monossódio. Esses componentes, a indústria alimentícia ela pode usar na comida. E eles falam, mas é só um pouquinho. É, realmente, é só um pouquinho. Só que você come 20 por 30 anos e tudo que você come tem um pouquinho. Esse pouquinho vira um pocão. E sabe o que acontece? As pessoas adoecem, porque é verdadeiro veneno. E quando as pessoas adoecem, sabe o que eles fazem? Eles jogam as pessoas nos braços da outra indústria que eles são os donos, que é a indústria farmacêutica, ou, né, conhecida hoje como indústria da morte. Então, a indústria farmacêutica é deles também. Então, eles envenenam as pessoas, jogam as pessoas para cá e remédio. Então, desde a papinha da criança, quando nasce, né, aquela papinha que você compra, já tem isso daqui. E joga para cá. E aí fica a dependência na vida inteira, né? Por isso que a gente vê abrindo farmácia a cada esquina, por isso que a gente vê, né, tudo que as pessoas sofrem, né? Onde hoje já poderiam ter tecnologias, né, super avançadas, mas não, porque essas duas indústrias aqui são extremamente rentáveis para o sistema financeiro deles. E, não se contentando com isso, eles também são os donos de toda a mídia, inclusive Hollywood. Então, eles financiam a mídia, eles estão por trás, por isso que a gente sofre tanto, né,
Nós, censura quando nós falamos, e aqui é onde eles fazem o trabalho. Então, a pessoa chega em casa cansada, ela, né, tem que pagar energia, petróleo, o custo de vida, a comida, né, plano de saúde, então ela está com dívida até o pescoço, o sistema financeiro que come ela com 300% de juros no cartão de crédito. Ela chega em casa, ela não tem capacidade, ela não tem saúde para poder estudar, para poder pesquisar, para poder ter conhecimento, ela quer alguma coisa que seja mais fácil. E aí ela cai nos braços da mídia. E eles fazem o que eles querem. Né? Se ele quiser fazer você chorar, ele faz. Se ele quiser você fazer rir, se você quiser ele criar ódio, raiva. E aqui eles comandam. Né? E as pessoas, né? Televisão nasceu nos Estados Unidos, que é television. Television é tell a vision, que é conte uma visão, mostre uma visão. E eles mostram o que eles querem. Então eles transformam o mundo no que eles querem. Né? E você vive aqui. Então, para eles, se nós tivermos tecnologia, acaba o sistema financeiro, acaba a escravidão, né, pela energia, acaba o petróleo, acaba o trabalho escravo, acaba a indústria, acaba a doença. Acabou com eles. Então eles não querem. Simples assim, tá? Vamos seguindo aqui. Agora, não dá mais para segurar, né? A revelação é iminente, né? Estamos vendo, são naves e naves, são contatos, a gente falando, não tem como, assim como tem, né? Nós sabemos que hoje nós estamos num combate entre luz e trevas. Assim como nós temos eles querendo controlar a humanidade e deixar cada vez mais escrava, nós temos o outro lado também lutando para libertar, né, deles. Então, olha isso aqui é um documento que foi desclassificado. Desclassificado é traduzido como desclassify. Não é desclassificado do que ele foi jogado para fora. Quer dizer que ele era segredo e deixou de ser segredo. Deram uma liberada. Tesla era um alienígena de Vênus. Isso foi um documento, né, que pertence ao FBI, ao FBI, que está no site oficial do FBI. Tá? Então, Tesla, ele não era humano. Ele era um venusiano. Olha isso daqui. Assistem esse vídeo aqui, que é uma outra coisa. Of more than 30 UFOs was captured by one of the live cameras of the International Space Station, or the ISS. The ISS HD Earth Viewing Experiment gives a spectacular high-altitude live feed of Earth as the ISS orbits at an altitude of approximately 250 miles, or 400 kilometers, at over 17,000 miles per hour, or 27,600 kilometers per hour. During the live feed, a large formation of disc-shaped UFOs appeared across the full visual field of the camera before disappearing. São 30 OVNIs filmados pela câmera. Tá? 30. 11 de maio de 2022. Painel do Congresso dos Estados Unidos realizará uma audiência pública sobre OVNIs. O Comitê da Câmara está programado para realizar na próxima semana, ou seja, foi semana passada, a primeira audiência aberta no Congresso sobre veículos aéreos não identificados, são os OVNIs, em mais de meio século. Depoimentos de 2 altos funcionários da Inteligência e Defesa. Eles têm 144 incidentes relatados, documentados, filmados, e conseguiram explicar apenas um. Então foi para o Congresso americano. Então isso aqui já está sendo discutido. Por quê? Não tem como mais segurar, né? Não dá. NASA listou 24 religiosos para entender o efeito dos alienígenas sobre nós. Esse daqui saiu em dezembro, tá? Houve algum... né? Aqui foi o seguinte. Saiu uma informação que a NASA tinha contratado 24 teólogos para estudar qual seria o impacto nas religiões quando fosse revelado a existência de alienígenas e seres extraterrestres. Aí um monte de gente negacionista entrar, essa aí é mentira, a NASA falou que é mentira, e realmente é mentira. Ela não contratou 24 teólogos, carteira assinada, que fazem parte, né, do staff. Ela, que aí foi uma palavra, ela não contratou, ela financiou. Então ela gastou mais de $1 milhão, tá? Em 2014, foi só revelado agora em dezembro de 2021, né? Ela confirmou. 1 milhão para um projeto de estudo desses 24 religiosos ou teólogos, para que eles, né, como seria a reação, como seria o impacto nas religiões quando forem revelados a existência de seres, né, porque todas elas negam. Então, a NASA investiu 1 milhão já em 2014, para já saber qual seria o impacto. Então, ela financiou, sim, tá? Ela não contratou, ela financiou um estudo à parte, tá? Em Nova Jersey. Então, qual a conclusão que nós temos, né? Muito em breve, todos nós saberemos a verdade que nos foi escondida por milhares de anos sobre os extraterrestres e a sua convivência e ajuda na nossa evolução. Não tem mais como segurar, né? Vai começar a ser revelado e quando for revelado, vai passar em jornal e aí as pessoas vão saber, né? Por enquanto, né? Nós estamos nesse pé, mas muita coisa já está sendo liberada por pessoas, por né, governos, tá? Agora, de todas as raças, de todas as civilizações extraterrestres que vieram para a Terra, que participaram, né? Há mais de 1 milhão de anos, né? Nós vimos aí 9 milhões de anos, né? Eles acham que tem 1 bilhão de anos, né? Porque o nosso planeta tem 5 bilhões de anos. Há 1 bilhão ele é habitável, ele é habitado. Então, seres vinham de outros planetas, num planeta, né, novo, num planeta cheio de recursos, e normal, não é nada, né, anormal. Normal é que se fosse vazio por 1 bilhão de anos sem nada acontecer. De todas as civilizações, né, foram fundamentais, indiscutivelmente, né, foram a mais importante, a mais impactante foram os Anunnakis.
Os Anunnakis, que na verdade são nibiruanos, né? Os Anunnakis foram os sumérios que deram o nome deles de Anunnakis, né? Eles eram nibiruanos, eles são de Nibiru. Mas quando vieram para a Terra, Anunnaki, na língua suméria, significa aquele que veio do céu. Então, como eles vinham nas naves, os sumérios chamaram eles de Anunnakis, né? Então, eles são conhecidos, mas na verdade não existe uma raça chamada Anunnaki. Só a Terra chama eles de Anunnaki. A raça chama-se Nibiruanos, eles são de Nibiru. Eles foram os que mais impactaram na nossa vida e ainda têm forte ação até hoje, né? E para quem gosta, para quem quer se aprofundar, para quem está fazendo, né, está no processo do despertar da consciência, o conhecimento de quem nós somos, né, de quem é do como é o todo, qual é a origem do universo, qual é a nossa história, né, como nós somos criados, quem somos nós, é muito importante, né? Porque se você não sabe de onde você veio e quem você é, fica muito difícil de você lidar com toda a situação, principalmente agora. E os Anunnakis são muito importantes, né? E eu tenho, como trabalhador de luz, foi me dado uma missão de contar toda a história, né? Desde o início até, né, os dias de hoje. Fiquem com Deus. Obrigado.